Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e o professor Gelson vamos estar conversando com vocês sobre o número de repetições, percentual de esforço e falha muscular concêntrica para o objetivo de hipertrofia muscular. Pois é, professor. Será que existe diferença desse cliente treinar em torno de 8 a 12 repetições e de 30 a 40 para hipertrofia muscular? E será que esse cliente ele precisa ser levado até a falha concêntrica do movimento? Então, no próximo bloco, nós estaremos debatendo sobre esses assuntos, apresentando 3 trabalhos científicos. Então, pessoal, quando nós falamos em hipertrofia muscular, nós temos os protocolos tradicionais, que são compostos entre 8 a 12 repetições, e em termos de percentual de esforço, acima de 60%, numa média de 60% a 80%. De algum tempo para cá, começaram a surgir, então, pesquisas científicas para analisar se um indivíduo, ao realizar um alto número de repetições, em torno aí de 30, 40 repetições, e logicamente com um percentual de um RM baixo, também estaria levando a um processo de hipertrofia significativo. E outra questão, será que esse aluno iniciante, como o professor Gelson comentou no bloco anterior, ele precisa ser levado até a falha muscular concêntrica? É isso que nós vamos então estar mostrando para vocês, e nós vamos mostrar na prática, né, professor Gelson, o que é essa famosa falha concêntrica muscular. O professor Gelson vai fazer uma pequena demonstração. Na repetição, quando nós estamos falando na musculação, nós temos basicamente 2 fases, que é a fase concêntrica e a fase excêntrica. Aqui nesse exercício da cadeira do Scott unilateral, a fase concêntrica é a subida do halter e a fase excêntrica a descida. A fase concêntrica, nós temos o encurtamento do tecido desse ventre muscular, e a excêntrica, o alongamento do tecido muscular. E o que é a falha concêntrica? É a incapacidade que uma pessoa tem de um determinado momento continuar a manter o número de repetições, nesse caso, na subida do halter, que é a fase concêntrica. E é isso que o professor Gelson vai demonstrar. Ele está executando o movimento e num determinado momento, mesmo ele tentando fazer a concêntrica, que é a subida do halter, ele não vai conseguir fazer. Isso é o que caracteriza a falha muscular. Vamos lá? Força, Gelson. Vamos lá. Isso. Fase concêntrica, excêntrica. Vamos lá. Força. Mais um pouco, mais um pouco. Vamos. Força. Vamos lá. Vai, 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 força, mais uma, força, vai, isso. Esse ponto da falha, onde o professor Gelson não conseguiu manter o movimento, a subida do halter, caracteriza então a fase concêntrica do movimento. Pessoal, o primeiro estudo que nós vamos estar conversando com vocês é um estudo de Jenks e colaboradores que foi publicado em 2017. Nesse estudo, eles analisaram 26 indivíduos do sexo masculino sem experiência no treinamento de força, ou seja, eles eram alunos considerados iniciantes. Esses indivíduos eles foram divididos, alocados em 2 grupos. Um grupo de 13 pessoas que realizou o exercício cadeira extensora a 80% de um RM, e o segundo grupo, no mesmo exercício, a 30% de um RM. E o que se observou no final desse estudo? O que foi o protocolo, então? Eles realizavam 3 séries, com 2 minutos de intervalo recuperativo entre as séries, e o período de treinamento foi de 8 semanas. Ao final dos estudos, eles fizeram, então, uma análise da secção muscular transversa para verificar os ganhos hipertróficos. O grupo que treinou a 80% teve um ganho médio de volume muscular de 6,7% versus 6% do grupo que treinou a 30%. Estatisticamente, não houve diferença significativa entre os 2 grupos, ou seja, tanto treinar a 80% de um RM como treinar a 30% de um RM promoveu ganho significativo de processo hipertrófico. Porém, tivemos uma questão: os indivíduos eles foram levados até a falha muscular concêntrica. Fala pessoal, então vou estar falando sobre o segundo artigo, esse realizado
em 2016, feito com 21 ginastas sem experiência no ramo da musculação durante 8 semanas. O exercício utilizado foi esse que eu acabei de fazer, o X-Squat unilateral, até a falha concêntrica. Foram 3 séries com um intervalo de 90 segundos. Esses grupos eles foram divididos em 3, 7 ginastas em cada grupo. O primeiro grupo trabalhou em torno de 80%, gerando repetições em torno de 8 a 12 repetições. O segundo grupo trabalhou em torno de 30%, em torno de 30 a 40 repetições. E o terceiro grupo foi o chamado misto. Eles fizeram alternados a cada 2 semanas. Então, na primeira semana, eles treinaram em torno de 80%, na segunda, 30%, e assim foi alternando até chegar a 8 semanas. A conclusão desse estudo foi que o primeiro grupo teve 9,4% do aumento da hipertrofia, o segundo grupo, 9,1%, e o terceiro grupo, chamado misto, teve 8,8%. A conclusão desse estudo, então, que esse trabalho, durante essas 8 semanas, não teve respostas diferenciadas significativas entre eles. Olá pessoal, vamos então para o nosso terceiro trabalho. Esse trabalho ele é de Nóbrega e colaboradores e foi publicado agora no ano de 2018. Foram avaliados 32 indivíduos do sexo masculino, também sem experiência na área do treinamento de força, que foram divididos em 4 grupos de estudo. 2 grupos que treinaram até a falha muscular concêntrica a 80% e 30% de um RM, e outros 2 grupos que treinaram também a 80% e 30%, porém até a falha voluntária, ou seja, eles interrompiam o exercício antes de chegarem à falha muscular concêntrica. E quais foram os resultados? Esse trabalho mostrou que ambos os protocolos, treinando até a falha ou treinando somente até a falha voluntária, foram efetivos para o aumento de volume muscular, assim como fazer altas repetições ou baixas repetições também não influenciou no ganho de hipertrofia muscular. E aí pessoal, o que nós podemos então estar concluindo desses 3 trabalhos que nós fizemos um comentário com vocês? Os 3 trabalhos eles tiveram algo em comum, que foi o quê? Ambos os trabalhos eles analisaram então a diferença entre número de repetições baixo, número de repetições em torno de 8 a 12 e repetições altas 30 a 40 e respectivamente percentuais de um RM alto versus baixos. Os 2 primeiros trabalhos eles levaram sempre os indivíduos até a falha muscular concêntrica e o último trabalho ele teve uma diferenciação. Além de fazer essa relação entre alto percentual e baixo percentual de um RM, ele analisou os indivíduos sendo levados até a falha muscular concêntrica e os indivíduos até a falha voluntária, ou seja, eles interrompiam o exercício antes de chegar na falha muscular. E isso é algo importante. Também devemos chamar a atenção que eles eram alunos iniciantes, né, professor Gelson? Isso é importante a gente sempre salientar, como a gente já comentou em vídeos anteriores, que esse período é um período importante para o cliente. É um divisor de águas, podemos dizer assim, porque esse cliente está sofrendo um período de adaptação. Então, se você levar esse cliente a altas intensidades desse treinamento, ele não tem a musculatura preparada, tendões, ligamentos. Então, ele pode vir a se lesionar durante o treino ou até mesmo ter aquela chamada dor tardia, que ela aparece 24 horas, 48 horas depois do treino, dependendo da intensidade. Isso faz com que o cliente também possa vir a prejudicar o dia a dia dele. Levantar de uma cama, caminhar, escovar os dentes. Então é fundamental que a gente tenha muito cuidado nesse período. Ok, pessoal? Então, mais uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, da importância desse atendimento ser feito sempre por um profissional da educação física. Ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardamos vocês no próximo. Abraço e até lá.